Ei, pessoal, eu não sei você, mas eu estava muito ansioso para gravar mais um episódio do Dr. Global. E o nosso tema de hoje é justamente esse: ansiedade. Os números, pelo menos para mim que sou leigo, são preocupantes. O Brasil aparece no topo da lista dos países com mais pessoas com ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 9,6% dos brasileiros têm esse diagnóstico clínico. Ou seja, de cada 10 pessoas que você convive aí, pelo menos uma já foi diagnosticada com ansiedade. E para falar desse assunto, nada melhor do que um especialista. Nós estamos com o psicólogo Luismar Ferreira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. É um prazer estar aqui na Dr. Global. Prazer é Muito nosso. bom. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que o mundo está mais tóxico ou o ser humano é que está mais frágil? Eu acho que são as duas coisas. O mundo sempre foi tóxico. As pessoas sempre foram perversas, sempre existiu a maldade, sempre existiu o bullying, sempre existiu o uso das pessoas. Mas a verdade é que o ser humano tem se tornado mais fraco, mais frágil. E às vezes ele vai desistindo no caminho, né? De lutar, de ser, de manter quem ele é. E isso vai gerando uma fraqueza. E quais seriam os fatores que estariam causando essa situação? Olha, uma das coisas é quando você quer mudar os termos do que você sente e do que você é. Então você cria novos nomes para aquilo que te acontece. Então, em vez de você lutar contra, em vez de você tentar melhorar, buscar alguma coisa, você simplesmente explica aquilo com um termo. E esse termo te torna uma pessoa fraca. É tipo assim, eu posso aceitar, eu sou assim. Só que eu sou assim não me leva a nada. Não me leva no lugar onde eu quero chegar. E eu só vou ver isso quando já passou muito tempo. E a ansiedade, pode-se dizer, ela seria moda ou pandemia? Pandemia. Pandemia. Nós criamos no Ocidente um estilo de vida que te obriga a ter o tempo todo. Então você tem que ter cursos, você tem que ter teses, você tem que ter carros, você tem que ter casa, você tem que ter quanto mais. E isso faz com que, para que você consiga ter, você coloca uma barreira, uma carga de trabalho, de estudo sobre você muito pesada. E aí a gente vai então para a comparação. Você tem um carro zero, eu tenho um carro 1990. O seu carro te leva onde você quer. O meu carro me leva onde eu quero sem dar problema. Não estou entrando no médio de desgaste e tudo. E eu começo a sentir uma necessidade de ter o carro novo, porque você tem um carro novo. Então, a hora que eu estaciono do seu lado, eu me sinto inferior a você. Por quê? Não te conheço, não sei quem você é, não sei como você vive, mas pelo simples fato de eu ver você com um bem melhor do que o meu, me faz sentir menor. Então, qual que é a chance de eu me sentir como você? Eu tenho que ter o seu carro. Ou um carro melhor do que esse, que me atende, que não dá defeito, que me carrega com conforto, que tem lá o ar-condicionado, mas ele não é novo. Então, eu vou criando necessidades em mim que tem muito mais a ver com comparação do que com uma coisa que a minha alma precise. Não sei se eu consegui. E isso vai gerando, sim, muita ansiedade, porque aí eu vou ter que correr atrás do trabalho, eu vou ter que correr atrás do dinheiro, e aí para ganhar esse dinheiro, eu estou sujeito a tudo. Ou seja, a sociedade precisa parar para fazer uma reflexão para ser em vez de ter, seria isso? Apesar de que isso hoje é bem difícil de fazer, porque já vivemos assim há anos. Isso não começou ontem. Tem anos que o ter, que a comparação faz com que eu queira uma vida que eu não tenho.
É aquela coisa da grama do vizinho ser sempre mais Sempre verde? mais verde, até descobrir que ela é, como é que fala? Do mesmo jeito, artificial. Artificial. O que causa mais ansiedade? A comparação ou a rejeição? Ó, as duas são bem perversas, né? Só que a rejeição é alguém que faz comigo. Então, eu vou trabalhar com você e você, por causa da minha pele, da minha cor, da minha barriga, do meu cabelo branco, da minha fé, você me rejeita sem eu nunca ter te feito mal. E eu vou sofrer pela rejeição. A comparação sou eu que faço. Aí você escolhe qual que é pior, né? Porque uma eu não tenho poder sobre, a outra eu tenho poder e decido fazer. E qual é o perfil das pessoas no Brasil que mais sofrem de ansiedade? São homens, mulheres, jovens, adolescentes? Olha, passou dos 12 anos, todo mundo. Para cada 10 pessoas, 7, 8 sofrem de ansiedade. E algumas nem são diagnosticadas, né? Não, sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Nós temos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é essa pessoa realmente tem um sofrimento maior, e aí sim ela acaba tendo que procurar ajuda. E ajuda tanto terapêutica quanto medicamentosa. Mas a ansiedade, como eu estava falando de um amigo nosso em comum, que ele parece, né, um motor de diesel, porque a perninha dele fica balançando e está fazendo o barulhinho do diesel ainda. Tec, 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 tec. Porque ele não consegue parar. E ele está no momento de lazer. Então, assim, tem. Só que essa ansiedade, ela passa como? Ela te faz sofrer em que sentido? Você tende a comer mais, você tende a ter dificuldades com o sono, você tende a ser mais irritável, ou você tende, sim, a ir para uma depressão. Essa é a questão. É possível diagnosticar as principais causas da ansiedade? Tem um histórico, por exemplo, porque existe a ansiedade da preocupação. Eu estou com uma cirurgia a fazer, eu estou com contas a pagar. Essa ansiedade, ela vai passar quando essa situação acabar. Então, essa ansiedade, ela pode me fazer mal, porque ela não vai me deixar comer direito, ela não vai me deixar respirar direito. Agora, a outra ansiedade, eu vou ter crises de taquicardia, de sudorese, eu posso ter inseguranças, eu posso ficar mais irritável, eu fico com a mente dividida. Então, eu estou aqui num momento de lazer, assistindo alguma coisa, mas a minha mente está completamente dividida. Eu não estou 100% nos lugares. Então, esses são algumas das questões que a gente tem, das consequências que a gente tem da ansiedade. Por isso a importância de um serviço como a Dr. Global, né? Você está ansioso, você entra lá, Exato. Você fala com o médico, já fala com o psicólogo, ele já dá um tratamento. Aliás, ansiedade tem cura? Tem cura, tem tratamento, dependendo do grau, você vai fazer um tratamento medicamentoso e terapêutico. Você vai unir as duas questões, médica e psicóloga. E qual é o momento de procurar uma ajuda profissional? O momento de procurar ajuda profissional é quando você não está bem. Você sabe que não está bem, mas você não faz ideia do que é, você não tem que nominar o que você tem. Eu não tenho que ter um transtorno para procurar uma ajuda. Eu não estou me sentindo bem, eu posso procurar uma ajuda. Lembrando que essa ajuda pode ser terapêutica, medicinal e até mesmo de um aconselhamento com pessoas competentes, como pastores, padres, né? Podem fazer esse papel. E quais são os sinais que a pessoa ansiosa costuma dar, que quem convive com ela vai falar, está chegando a hora de você procurar ajuda? Olha, quem convive com uma pessoa ansiosa sabe que ela é ansiosa. Ela está sempre pensando lá na frente e depois, quando acabar aqui, o que vamos fazer? Nós estamos aqui almoçando numa churrascaria e eu já te pergunto, o que nós vamos comer na hora que acabar o churrasco? Nós vamos comer o quê de sobremesa? Ou seja, a pessoa está sempre antevendo. E ela tem pensamentos que estão sempre chamando. Eu estou aqui no momento de lazer e lembrando do que eu tenho que fazer.
sobre trabalho, sobre estudo, sobre contas a pagar, E acaba contas nem a receber. aproveitando aquele momento, né? Não, eu fico dividido, é o que a gente chama de dividido. Eu fico metade da minha vida aqui, mas a metade está lá na frente. Metade aqui curtindo ou trabalhando, e a outra metade está em casa, está na conta bancária, está nos problemas. Eu tenho insônia, eu tenho dificuldade para dormir, ou então eu durmo rápido, mas acordo muito cedo. Ou durmo, mas fico acordando durante a noite. E não é acordando porque eu preciso ir ao banheiro. Acordando mesmo, eu acordo. E isso tudo tem a ver muito com a ansiedade. Isso com o homem é muito recorrente, né? Por causa dessa pressão financeira, essa carga de ter que ser o provedor da casa, de ser ali a pessoa que vai tomar conta das contas, né? O homem tende a ser mais ansioso que a mulher? Tende, sim. Porque o que a gente percebe? A mulher é mais preocupada. Então, a mulher está o tempo todo percebendo se tem filhos, né? Todos os filhos, tá no raio de ação dela. O esposo está no raio de ação dela. A casa está no raio de ação dela. Então, ela é mais ligada nisso. Então, às vezes, pode parecer ansiedade. Não, o homem não. O homem está calado, ele está quieto, mas a cabeça dele nem ali está. E aí, de repente, ele estoura. De repente, ele explode, ele se torna irritável e ninguém entende nada. Por quê? Porque a mente dele não está ali, ele está em outro lugar resolvendo problemas ou tentando solução de problemas. E aí ele não consegue ficar com ninguém, ele não consegue estar bem. É muito difícil. O sofrimento de uma pessoa ansiosa é muito angustiante. E o que é o problema também? A ansiedade ela vai nos trazer algumas crises. Crise de ansiedade é uma coisa horrível. A sensação de que você vai morrer. A sensação literal, a sensação real de que você vai morrer. Então você começa a suar, você tem literalmente taquicardia, Ou seja, tremedeiras. se assemelha à síndrome do pânico, né? Se assemelha à síndrome do pânico, que é um pouco pior, mas que pode chegar lá. É a antessala do síndrome do pânico. É a antessala, porque se instalar a síndrome do pânico, aí a coisa ficou pior, muito pior. Mas a ansiedade leva à síndrome do pânico. Leva síndrome do pânico. Que põe em risco a vida da pessoa. Que põe em risco no sentido de que você não vai conseguir mais viver. Você não consegue ir nos lugares. Você não consegue ir nos lugares. Porque a qualquer momento você pode ter a crise. Uhum. Então você não vai num evento, qualquer lugar que você vai entrar, você vai procurar onde é a saída. Se é um evento muito grande, você vai procurar onde é que está médico, ambulância. Então, assim, você não consegue ficar. Então, você não vai entrar em várias situações, porque você não consegue. Se você tiver uma reunião com uma diretoria, não, você não consegue. Você não vai conseguir fazer. Aí não é vou estar ansioso. Não, eu não vou conseguir fazer. Seria correto a gente dizer que a ansiedade é uma doença emocional? Seria, com certeza. A ansiedade é uma doença que nós criamos na nossa sociedade. Se você for pensar bem, na minha época eu fui preocupar com o vestibular, só existia o vestibular, né? No terceiro ano, que é o que seria hoje o ensino médio. Uhum. Antes eu não estava nem aí, eu estava preocupado em passar de ano. Agora você já está entrando ainda no primeiro ano do ensino médio e você já está em pânico, estudando o dia inteiro, correndo atrás, e é uma loucura. Ou seja, ali já está instalado. Eu já estou te ensinando a ser ansioso. Hoje você pega uma criança e coloca ela em várias aulas, porque ela tem que saber fazer tudo. Então, a agenda dela é a agenda de um adulto. E isso é irreversível. Você não vai parar de pôr seu filho no inglês, num esporte, numa arte marcial, numa natação. Você não vai parar. E, no entanto, são só tarefas e tarefas e tarefas. Por quê? Porque a minha performance, eu tenho que pular numa piscina, eu tenho que nadar. Se alguém tentar me bater, eu tenho que conseguir me defender. Eu tenho que ser bom no futebol, ou no basquete, ou no vôlei, entendeu? No balé. Eu tenho que ser bom. E aí, sim, já tem uma carga sobre as crianças. Então, você já começa a ter a ansiedade hoje em crianças mesmo, que não era para estar vivendo isso.
Quando chegar na fase adulta, você já vive isso. E vai ao encontro daquilo que a gente falava, né? Porque, pelo que você está falando, as pessoas têm dificuldade para lidar com a imperfeição, porque todos nós somos imperfeitos em muitas coisas, né? Todo mundo vem ao mundo com qualidades e com muitos defeitos, né? E na imensa maioria das vezes, como você está acabando de dizer aí, por isso que vem o bullying, né? Quando a criança não suporta uma pressão porque não é boa o suficiente em determinada situação, os colegas costumam fazer o bullying. É. Ou seja, a sociedade tem dificuldade, não sabe lidar com a imperfeição. O bullying, na verdade, vem porque a gente é perverso. A gente gosta de machucar os fracos. E ela começa numa criança. Você vê uma criança que não reage, você vai machucá-la. Você vai machucá-la hoje, você vai machucá-la amanhã, você vai machucá-la depois da manhã. Se a escola não intervir, se os pais não estiverem prestando atenção, essa criança vai crescer com um monstro de um trauma que vai atrapalhar ela a vida inteira por causa do bullying. Bullying é uma coisa muito séria. Então, se a criança não consegue reagir, ela vai precisar que alguém reaja por ela, quer seja os pais, quer seja a escola, a instituição. Mas não pode sofrer bullying. Nós não podemos sofrer bullying. O ideal é que a criança consiga se proteger do bullying. Mas nós sabemos que muitas crianças não conseguem fazer isso. Então, ela precisa que alguém faça por ela. Entendi. E aí o papel dos pais e da escola é sempre muito fundamental para dar esse amparo, Para né? dar esse amparo. Inclusive, na vida adulta, os profissionais qualificados, como é o seu caso, né, dão esse suporte. A gente nunca pode, penso eu, mensurar, até porque cada ser é único, a dor é muito individual, né? A gente nunca pode subestimar a dor de uma pessoa que está vivendo a crise da ansiedade, a dor emocional. E a gente está falando aqui muito do ansioso. E qual é a recomendação para a pessoa que convive com o ansioso? Bom, procurar ajudar e orientar. Orientar. Eu já tive muitas vezes das pessoas me ligarem, sentindo falta de ar, sentindo tremores, sentindo que vai ruir. Aí você vai ter que aprender a lidar com essa situação. Pedir a pessoa para respirar fundo, segurar o ar. Então, hoje a gente tem uma técnica muito interessante, que é 4-4. Você puxa o ar devagar, aí segura o ar. Pelo mesmo tempo que você demorou para puxar. Posso contar mentalmente? Tem que até contar quanto? mentalmente. Até quanto Não, aguentar? até você conseguir encher. Então eu vou fazer isso. Não, você encheu isso. Aí você segura. O tempo que você demorou para encher é o tempo que você vai segurar. E você vai soltar no mesmo tempo que você encheu. Aí, com o pulmão vazio, você vai segurar agora a respiração no mesmo tempo. E aí você faz. Fica fazendo isso. Então, você tira da atenção do cérebro, daquilo que está acontecendo com ele, e vai para isso aí. Eu tenho que contar, eu tenho que prestar atenção, senão eu vou respirar fora de hora. E isso já tira o foco do que está acontecendo e vai e controla a respiração, que a respiração agora é profunda, relaxa a musculatura. Então, tem uma série de outros fatores que isso ajuda. Mas, dependendo da situação, aí tem que pôr remedinho debaixo da língua, sublingual. Há momentos em que há casos, né, há diagnósticos que é preciso a intervenção, inclusive com medicamento, né? Você está falando aí. Dependendo da situação, você vai para o hospital e o médico vai te dar um remédio mesmo para poder parar a crise. Apesar de todos os avanços da melhoria, né? Porque eu acho que o mundo, depois da Revolução Industrial, a chegada da internet foi algo que revolucionou tanto quanto aquela época, né? As redes sociais, por exemplo, o uso intensivo do celular, tudo isso contribui para o aumento da ansiedade? Contribui para uma pobreza do cérebro. Presta atenção, eu estou aqui trabalhando e aí eu te sigo na rede social e você me mostra uma foto sua na praia, só está lá o seu pezinho, uma aguinha de coco. E a praia é aquela praia mais linda, podia ser uma praia mais suja, mais feia, não. Porque céu azul. Isso não aparece, o que é ruim não aparece, não costuma não aparecer, né? E aí eu falo assim, isso é vida. Esse cara, o Luiz é que é feliz. O Luiz é feliz. Olha eu aqui,
Alan, não tem data para tirar férias, nem sei se vou conseguir viajar. E o cara, toda hora eu vejo ele na praia. E aí eu começo a fazer isso, isso vai me entristecendo, me deixando com rancor, me deixando... Isso vai me derrubando. A pessoa vai se sentindo E esse é menor, um né? ponto que acontece com rede social. As pessoas postam fotos incríveis, lindas, maravilhosas, e eu tendo a achar que a sua vida é boa, mas em detrimento da minha é ruim. Porque eu pego um recorte da sua vida. Eu não sei da sua vida. Eu pego um recorte Ou aquilo que a pessoa que está que postando você me fabricou, né? deixou ver, Exatamente. que você me deixou ver, independente de ser verdade ou não. Aquilo pode ser até uma foto antiga, que você não falou que é antiga, e eu estou achando que você está na praia, você está trabalhando igual eu. Mas eu não sei. Entende? Então, assim, a nível, essa é uma questão. Outra questão, a gente perdeu a capacidade da leitura. Verdade. É mais fácil ouvir um videozinho de 30 segundos do que ler 4 parágrafos. Você põe lá uma foto interessante no seu Instagram, eu olho a foto me chama, eu vejo o texto. Quando eu começo a ler o texto é bom. Só que o texto, a hora que eu vou ver, tem mais 4 parágrafos. Não vou ler, não. Já desanima, né? Já parei de ler. Ou seja, eu estava gostando, mas quando eu vejo que tem que ler mais 3 parágrafos, eu desisto de ler. Então, nós já mudamos a nossa forma toda de leitura, de visão. Então, hoje eu quero só ver vídeos, e os vídeos têm que ser curtos. Se for muito longo também, não vou ver, não. Dizem que vídeo com mais de 3 segundos, o povo não está nem assistindo mais, é só passando ali no. Então, a gente na está tela. perdendo isso. Está mudando a nossa forma de ver, de agir, sem que a gente perceba. E isso é ruim. Isso é péssimo, porque o cérebro é um músculo, ele tem que ser usado. Leitura é primordial. Nós temos que ler, nós não podemos optar, deixar de ler. Nós temos que ler, nós temos que pensar, nós temos que analisar. E a gente está perdendo isso tudo. A rede social é bom por um lado, vamos falar a verdade, né? Prejudicou muito os outros. Você acha que contribui para as doenças mentais, para aumentar os casos? Eu acho que contribui para a solidão. Contribui para a solidão. Contribui para eu estar aqui do seu lado, mas o que está aqui na minha telinha é mais interessante do que você. Nossa, a gente vai nos restaurantes, quantas famílias, às vezes está ali o casal, Quantas o homem não? olhando no celular, a mulher... 90%. Não é? 90%. Isso é uma coisa que me impacta muito. Você pega todas as famílias, ou só casais, 90% está no celular. Ou seja, a sua presença não tem a graça que o que está passando aqui tem. Não me atrai com o que está aqui atrai. Você não consegue segurar minha atenção, isso aqui é mais interessante. A gente faz essa leitura dessa forma? É claro que não. É claro que o outro é extremamente importante. É claro que eu amo quem está ali comigo. Pode ser meu amigo, meu filho, meu cônjuge, meus pais. Mas não é essa a verdade quando eu estou fazendo. Ou seja, o meu discurso é um, mas a minha atitude é outra. Sem contar que você manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa que recebeu a mensagem não te responder quase que imediatamente, você já entra na ansiedade, né? Tem alguma coisa errada, a pessoa não me responde, né? Sendo que a pessoa tem o direito, às vezes, de estar fazendo uma outra coisa mais importante do que te dar atenção. A ansiedade pode ser interpretada também como uma carência das pessoas em serem mais percebidas, em receberem mais atenção? Com certeza, com certeza. Mas ela sempre tem a ver comigo mesmo. Ou com as minhas contas, ou com os meus relacionamentos, ou com os meus sonhos, ou com os meus projetos, ou principalmente com aquilo que eu cobro de mim. Presta atenção, às vezes eu estou aqui assistindo um filme, mas eu tinha que fazer um estudo. Então eu estou assistindo o filme, estou gostando do filme, mas a verdade é qual? A minha mente aqui dentro está, você não devia estar assistindo esse filme. Você tinha que estar fazendo um estudo. É isso que atrapalha. Então, eu estou aqui assistindo, estou aqui no prazer, mas de repente eu tenho fome.
Aí eu tenho que ir lá e assaltar a geladeira. Acho que é porque eu estou com fome? Não. Essa ansiedade gerou em mim alguma coisa que, colocando a comida na minha boca, eu vou sentir o conforto. Então, o conforto já não é mais o meu sofá, o filme que eu quero assistir. O conforto agora é colocar alguma coisa dentro da minha boca. Ou seja, uma forma eficaz de combater a ansiedade é você aprender a dizer não. Não para tudo aquilo que te tira do foco daquilo que você está fazendo ou que você gostaria de fazer. E, principalmente, se perceber. Você tem que se perceber ansioso. Porque, possivelmente, você não vai conseguir resolver isso sozinho. Eu já falei, é o mundo que eu estou vivendo. Não é uma tarefa simples. É uma tarefa que, às vezes, como eu falei, vai exigir até uma medicação. Então, não é simples. E a gente sofre a pressão do meio que a gente vive, né? Porque se todo mundo faz igual, só você vai fazer diferente, Não, você eu vai vou ter ser uma largado. É, exatamente. Eu vou ser abandonado. Você falou isso sobre rejeição ou comparação. Eu vou ser rejeitado. Não é assim? Sim. Eu vou ser. Se eu não faço o que você faz, eu não sirvo para você. Você não pertence ao nosso grupo, você tem que ser excluído, colocado lá no cantinho. Exatamente. Você estava falando da questão da internet. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas pioraram muito, eu vou te perguntar para você que está assistindo. Qual foi a última vez que você escreveu alguma coisa? No papel, na caneta e no papel. Olha o tanto que a letra da gente piorou, né? Piorou. Que, como você estava falando que é um exercício para o cérebro, a escrita também é um exercício para o Com cérebro. certeza. E eu, como tenho uma letra horrível, 2. você imagina. Só que eu escrevo todo dia. Ah, eu não. Eu escrevo todo dia. Eu faz tempo que eu nem sei Não, mais. eu escrevo no consultório, lá eu tenho que anotar algumas coisas. É. Aí, então, assim, eu tenho o hábito, ainda que é no iPad, mas eu estou escrevendo todo dia. Quais são as dicas que você poderia dar para a gente, para a pessoa, pelo menos diminuir a ansiedade ou se sentir menos ansiosa? Meditação. Meditação é primordial. Meditação é você prestar sempre atenção na sua respiração e o tempo todo estar percebendo o seu corpo e o que você está pensando, aonde a sua mente está indo. Então, é aquele esvaziar a mente, se perceber ajuda muito. Logicamente, você vai ter que fazer isso algumas vezes ao dia, não pode ser uma vez só. Então, você vai ter que parar, se perceber, onde está a minha mente, como é que eu estou, prestar atenção na respiração, fazer a sua meditação, sua análise interior. Para quem tem uma fé, fazer as suas orações. Fazer oração ativa o cérebro de uma forma incrível. Isso já está comprovado cientificamente. Então, quando eu estou meditando e a oração é um tipo de meditação, isso me ajuda muito nessas questões. Ou seja, o tratamento para a ansiedade, ele é dentro da gente, né? É dentro. A gente sofre as interferências externas, mas a solução vem de dentro. A gente sofre as interferências externas e a gente permite que elas entrem. Daí a dificuldade, porque muita gente tem dificuldade para falar não, né? E é aquilo que eu te falei, às vezes a dificuldade é real, não dá para falar não. Se eu vou ser rejeitado, o que vai acontecer com a minha rejeição? Tem pessoas que, ao serem rejeitadas, perdem emprego, pegam a ter o pior trabalho, são deixadas de lado na escola. Então, é um sofrimento real, não é um sofrimento imaginário. Então, é complicado, não é simples. É a sociedade que nós criamos. E isso leva, inclusive, tem impacto, você falou de trabalho, né? Está tendo um impacto muito grande na relação empregatícia ali, né? Está tendo muito caso de burnout, está tendo muito caso de pessoas adoecendo dentro do trabalho, né? O burnout é muito sério, né? Mas é uma questão mais de um fenômeno do trabalho, né? Que vai adoecer a mente, mas ele é um fenômeno do trabalho, não da mente. Ou seja, você trabalha tanto, você nunca desliga, você está pensando no trabalho o tempo inteiro e trabalhando também, e aí você vai ter uma estafa, uma exaustão, que vai sim, aí vai atrapalhar suas emoções, vai atrapalhar sua forma de ver, de pensar, de sentir.
E é sério, Mas o corpo dá sinais de que não está suportando, né? sempre. Sempre dá. Quando é que acende a luz amarela, assim, para a gente ficar atento? Quando acende a luz, basta você ver que você não desliga. No burnout, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser feriado, você está pensando no trabalho. É outra questão da gente Você saber. está falando sobre trabalho. É outra questão da gente saber lidar com tecnologia, né? Porque com o celular na mão, principalmente para o profissional liberal, todo mundo acha, todo cliente acha que tem o direito de mandar uma mensagem no horário não convencional, não comercial, né? E se não for respondido naquele horário fora do habitual, a pessoa se sente até ofendida, se sente esquecida, né? Eu já recebi ligação, quando eu trabalhei em uma determinada empresa, 2 horas da manhã. Ligou para mim 2 horas da manhã e conversou 1 hora. E não era urgente? Não, estava muito preocupado, mas não era urgente. E nessa hora a pessoa que está nessa comunicação, ela tem que saber educadamente falar não, né? Até para que a pessoa que esteja do outro lado aprenda como é que tem que ser, né? Porque tem gente também que erra, não é porque quer te machucar ou violar o seu direito de descanso. É porque não conhece essa regra básica de convivência Mas o que eu estou te profissional. falando é assim, tenta imaginar o que te leva 2 horas da manhã, está tão angustiado, está tão tenso, que você tem que acordar a pessoa na casa dela para conversar sobre o assunto, que não vai se resolver naquele momento, que o assunto não vai resolver. Ou seja, por mais que a gente chegue a uma conclusão, é para fazer amanhã no horário de expediente. Uhum. Ou seja, se eu vou dormir com o problema ainda existindo. Então, é só você pensar o nível de sofrimento de uma pessoa dessa, e ela acha que isso é profissionalismo. Desculpa, mas eu tenho que te perguntar, como é que você saiu dessa? Não, nesse caso, eu fiquei 1 hora conversando, não tinha como não, a pessoa estava angustiada demais, não tinha jeito. Porque o profissional... Depois eu fui conversar com ela sobre isso, mas na hora eu ia matá-la se eu fizesse qualquer Mas coisa. uma pessoa que te liga 2 horas da manhã para falar de um problema, obviamente que ela é uma pessoa sozinha, né? Porque não tem ninguém para desabafar, Não, para mas porque é a conversar. questão do trabalho, né? Quem está na casa não faz parte do trabalho. Não vai dar solução para o trabalho. Não é desabafar, é resolver. Às 2 horas da manhã é muito pouco provável, né? Exatamente. Se deixou para o dia seguinte... Exatamente. Eu falo, ó, vamos fazer assim, 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 assim. E fiquei... Ah, tá. Mas vai ser só no outro dia. E a solução era fácil. O detalhe não é o problema. O detalhe é que você vai pensando tudo. Você passa a noite pensando no trabalho. Isso era domingo. Entenda, ele passou o final de semana pensando no trabalho, vivendo o trabalho. Excesso de preocupação, né? A própria palavra já fala, né? Preocupação. É um vício, né? Se ocupar de É um véspera, vício, né? preocupação. Workaholic, né? Isso destrói, inclusive... A ansiedade tem impactos, inclusive, na saúde, né? No corpo humano. Não, logicamente, você vai poder ter... O mais comum é a gastrite, você pode ter úlceras, problemas estomacais, você pode ter vários problemas. Vários problemas. Esses são os mais comuns. Vamos ficar só neles. Mas vai. Agora, lembrando o seguinte, toda doença na mente traz outras doenças se não for tratada. Porque acaba sendo algo... A síndrome do pânico, a crise de ansiedade, não faria parte da ansiedade. A ansiedade trouxe essas questões. E elas são sérias. E na sua percepção, ao longo dos anos, esse quadro só vem piorando? Muito. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde falou que em cada 10 pessoas no Ocidente, 7 teriam algum tipo de transtorno. E que esse quadro ia piorar e era irreversível. Em 2019 nós tivemos uma pandemia, né? 2020, né? 2020. 2020 nós tivemos uma pandemia. Ou seja, não tinha o tipo de pandemia. A pandemia veio piorar tudo. Se o quadro era ruim, se a perspectiva era ruim, imagina após a pandemia.
Covid. Piorou tudo. Piorou muito. Que as pessoas ficaram sozinhas, É. extremamente ansiosas, E temendo pela própria vida. E piorou quando nós voltamos. Foi quando nós voltamos. Então, vamos pôr 21, 22 nós voltamos. 23, várias doenças psíquicas surgiram. E em virtude do quê? Não. Covid, da pandemia. Ah, por conta da... O Os adoecimento reflexos da pandemia. aconteceram depois, que a gente chama de efeito rebote. Né? Uhum. Veio depois. Ou seja, a previsão da OMS está se confirmando. Está se confirmando. Mas foram vários cientistas que chegaram a essa conclusão. Foi uma mesa redonda, muito forte. Uhum. Não foi uma coisa fácil assim. Né? Bom, queria saber como é que as pessoas fazem para te encontrar, caso queiram continuar essa prosa tão gostosa. Aí é só entrar em contato com o meu telefone. Por favor. Manda lá um WhatsApp. Ah, é? É. Tem rede social? Tenho, Luizmar Ferreira. Luiz o com Z ou S? Com Z. Luizmar Ferreira. É o @Luizmar Ferreira, meu Instagram. E o telefone para contato? 31 98893 7710. É muito bom quando a gente conversa com profissionais tão qualificados e pessoas esclarecidas como o Luizmar, não é verdade? Se você também é ansioso ou ansiosa, se você também está enfrentando esse tipo de situação, é importante você saber que tem que se cuidar, né? Exato. É importante você não subestimar os sintomas, estar sempre atento, né? Tem alguma coisa, algum exame, algo que a pessoa possa fazer de maneira recorrente para saber se ela está bem? O exame é de consciência. Uhum. É a que a gente chama de análise própria. E, logicamente, quem está do lado. Fora isso, procure um profissional. Ah, muito obrigado. Perder, você não vai perder. Com certeza. Você só tem a ganhar. Muito obrigado, viu, Luizmar, Prazer. pelos seus esclarecimentos aqui. Que Prazer. alegria te receber aqui. Pois é. E se você precisa desse tipo de acompanhamento, não pode vir pessoalmente ao consultório do Luizmar, o que é sempre uma honra para ele, fale com a Dr. Global. Lá tem profissionais extremamente qualificados para te atender 24 horas por dia. Tomara que não seja 2 horas da manhã, né? Mas estarão sempre à sua disposição. Mas se for, esse profissional está qualificado para fazer. Está pronto lá, prontinho para te atender. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado mais uma vez, viu, Luizmar? Foi um prazer. Que você possa combater não só a ansiedade, mas tudo aquilo que te atormenta e que te tira do sério no dia a dia. Até a próxima, se Deus quiser.